Olá, 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 vamos lá continuar a nossa gravação, tá? Gravando aqui já a segunda parte. Então, depois de enfrentar essas noções iniciais da ação popular, né, dá pra gente avançar um pouquinho mais esse nosso estudo, esse nosso bate-papo aqui, né, sobre esse importante remédio constitucional. Então, a partir do momento que você já sabe quem é o legitimado ativo, quem é mesmo o legitimado ativo, gente? O legitimado ativo é o autor da ação, ou seja, aquele que pode ingressar com o remédio. Então, é uma ação exclusiva, tá certo, para o cidadão. É como eu disse, é um mecanismo democrático, é um mecanismo de fiscalização, um mecanismo de controle, tá certo? Tá, aí lembra sempre aquele roteiro, né, que a gente falou, identificar a ação na Constituição, saber qual é o objeto dela, a gente acabou reproduzindo aqui o objeto, né, saber quem que pode ingressar, contra quem essa ação é intentada, né, quem tem competência para julgar, como é o desenrolar da ação, se tem alguma característica mais específica, né? E para explorar essas questões processuais, né, a gente vai fazer uso da lei que regulamenta a ação popular, que é a Lei 4717 de 1965, a famosa LAP, né? Assim, abreviar a sigla, né? LAP. Pois bem, pessoal, eu vou aqui ler o artigo 1º da LAP, que ele amplia o foco da Lei de Ação Popular, tá? E eu quero chamar a atenção também aqui para algumas coisas. Lembrando que a lei é de 65. Se a lei é de 65, ela foi elaborada com base na Constituição de 1946, tá? Já já vocês entenderão por que eu estou falando isso. O que diz o artigo 1º, né? A Constituição reproduz um pouco, mas aqui o artigo 1º ele é mais amplo e eu vou explicar porque eu estou fazendo questão de fazer a leitura dele aqui. Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos estados, dos municípios, de entidades autárquicas, sociedades de economia mista, aí tem parêntese, Constituição, artigo 141, parágrafo 3º. Se você for para de 88, não tem nada a ver isso aqui, é porque isso é da Constituição de 46, por isso que eu tinha feito a chamada atenção. De sociedades mútuas de seguro, nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o Tesouro Público haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita ânua de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do DF, dos estados, dos municípios e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos, tá certo? Bom, quando você observa aqui, há uma amplitude maior para o cabimento, que aí você vai começar a observar assim, opa, peraí, cabe ação popular para empresas que recebam subvenção, ou seja, que recebam recursos públicos, tá? Se há alguma forma de transferência de recursos públicos e há uma malversação desses recursos, já isso é uma situação que já se enquadraria na aplicação da Lei de Ação Popular, tá certo? Vocês observaram aqui, inclusive, pode gerar uma dúvida, que é quando os entes federativos concorrem com mais de 50%, né? Mas quando você faz a leitura do parágrafo 2º, tá? E aí você observa esse enfoque, que a ação popular caberia, ainda que não haja essa concorrência de 50%. O que vai acontecer é que a ação popular, neste caso, se for menos de 50% de contribuição, de repasse, de verba, enfim, vai ter o limite, né, sobre a contribuição que os cofres públicos estão fazendo, mas acaba estando ali no foco da Lei de Ação Popular. Então, você pode tirar uma ilação da seguinte forma, que seria objeto de cabimento da Lei de Ação Popular
à medida que haja recurso público envolvido. Se houver recurso público, e há muitas formas de isso acontecer, né? Você tem repasses, convênios, tá? Você vai ter também a própria questão da licitação, tá? Contratos administrativos, em que haja malversação de recurso, né? Já cabe a ação popular, tá certo? Então, vocês com a leitura aqui deu para observar, né? No caso, contra assim, uma amplitude do foco, não esquecendo da moralidade, patrimônio histórico, artístico, cultural, tá certo? Já meio ambiente. Então é importante ter tudo isso aí em mente. Um detalhe: uma peculiaridade que é muito marcante da ação popular, gente, é a questão da competência. Vocês lembram que até aqui, as ações que nós estudamos, até a ação popular, tá? Uma coisa que eu destacava era assim, ó, gente, a autoridade que você nominar no polo passivo, ela vai fixar a regra de competência, tá? E aí a ação popular acontece uma coisa muito interessante, muito particular, tá certo? Que é a ausência de um, entre aspas, foro privilegiado. Seguinte, se você vai ingressar com uma ação popular contra o prefeito Roberto Cláudio, prefeitura de Fortaleza, contra o governador Camilo Santana, governo do estado do Ceará, estado do Ceará, você vai ingressar com essa ação popular por um ato praticado pelo presidente Jair Bolsonaro, tá? Olha que coisa interessante, se fosse as ações mandamentais que nós estudamos antes, exemplo, se fosse uma ação que você está ajuizando contra o presidente, o ato do presidente, uma ação popular, se fosse um mandado de segurança, quem julgaria seria quem? O Supremo Tribunal Federal, né? Porque a presidência atrai a competência do STF, né? Caso. Agora, na ação popular é muito interessante porque não há este foro. Então, olha só, quem é que vai julgar uma ação popular movida contra o presidente da República? A Justiça Federal de primeiro grau, tá? Se for, no caso, contra a prefeitura ou o governo do estado, a Justiça Estadual de primeiro grau, que julga, por exemplo, as causas fazendárias, né? Então, olha que interessante, né? Não tem esse... Ah, professor, mas é o presidente da República, é o Supremo Tribunal Federal. Não é. Na ação popular não tem este, digamos, foro privilegiado. Que eu nem gosto desse termo, eu prefiro foro por prerrogativa de função. Mas não tem, tá? Não tem. Pode, eventualmente, o processo chegar até o STF, mas por recurso. Mas não vai começar lá. Não começa lá. Se alguém tiver alguma dúvida disso, lembra mais ou menos o caso. Eu não tenho certeza, eu não tô com 100% de certeza, que eu posso estar equivocado. Mas, se eu não me engano, quando a presidente Dilma, então presidente Dilma, nomeou o ex-presidente Lula como ministro da Casa Civil, foi uma, se eu não me engano, foi uma ação popular que foi julgada pelo juiz lá do Distrito Federal. Se não foi esse caso, foi outro. Mas foi por uma ação popular. Eu lembro até, eu nunca esqueci o nome do juiz, que é o Itagiba Cata Preta, o nome do juiz. Que julgou essa ação popular. Se não foi esse caso, foi outro, que foi por ação popular. E agora eu não estou lembrando, eu posso estar confundindo aqui, mas teve esse episódio. Então perceba, foi uma ação popular e foi julgada por um juiz de primeiro grau, tá? De primeiro grau. Ok? Que aí a ideia seria da suspensão, não é, da posse e tal do ex-presidente, tá certo? Aí o objeto era, segundo foi fundamentado na ação, com relação à questão da moralidade administrativa. Então isso é para que vocês observem, né, que a ação popular ela não tem essa qualidade que você colocar no polo passivo, que foi um ato lesivo praticado pelo presidente ou pelo governador, vai ser julgado pelo juiz de primeiro grau. Só, né, que se é presidente da República, pelo juiz federal, e se envolvendo as autoridades estaduais, julgado aí pela justiça estadual, tá certo?
Então você já sabe aqui quem que pode ingressar, contra quem, né? Você já sabe as regras de competência. Agora vamos ver algumas características da petição inicial, tá? Que são importantes. Primeiro, você tem um prazo prescricional de 5 anos para ação popular, tá? Você vai encontrar esta informação, deixa eu ver aqui, o artigo, tá? É no artigo 21, você vai encontrar essa informação, a prescrição, depois tem que dar uma olhada na lei, tá? O artigo 21 fala do prazo prescricional. Por que eu estou falando isso? Porque você tem esses 5 anos para atacar, por exemplo, um ato de um gestor, no caso. Então você teria 5 anos, tá? Após esse prazo de 5 anos, desapareceria, tá, o direito a uma eventual punição por ato praticado a esse gestor, ok? Característica também interessante, você não tem um adiantamento de custas e emolumentos processuais, tá? Porque o autor da ação, salvo comprovada má-fé, é isento das custas e emolumentos processuais. Porque a ideia principal da ação popular é que vise o quê? A investigar, a que vise o interesse público, o melhor interesse público, tá certo? Então, a ideia principal é a facilitação, que o cidadão realmente desempenhe seu papel de fiscalizador enquanto cidadão, enquanto eleitor, tá? E para isso ele a justiça deve facilitar, embora não facilite tanto porque a ação popular ela não dispensa a figura do advogado, né? Mas pelo menos nessa parte de custas, ela há uma isenção, ok? Então, salvo comprovada má-fé. E alguém indaga, professor, como assim comprovada má-fé na ação popular? Gente, hoje até não está sendo muito comum como era em eleições anteriores, tá? Hoje estão se utilizando outros artifícios. Hoje se fala mais em, assim, quando você quer relacionar a imagem do candidato para causar algum prejuízo, é aquela ideia de que é disseminador de fake news, né? Porque as eleições vão passando, o tempo vai passando e se modifica um pouco, se altera um pouco, né, as formas da disputa, né, das eleições. E aí hoje está mais para essa linha, né, um envolvimento com uma coisa A, com coisa B, mas no passado, não tão distante, eu vi muito isso acontecer. A ação popular ela acabava sendo utilizada como um recurso para um recurso que o candidato muitas vezes dispunha, né, de forma muito temerária para atacar um adversário. Então era aquela ideia. Correligionários do candidato A numa eleição dizia: olha, não vote no candidato B porque o candidato B tem não sei quantas ações populares contra ele na justiça. Aí o candidato B, por sua vez, para não ficar para trás, né, seus sectários, ingressavam com várias ações populares na justiça contra também o candidato fulano de tal, né, caso ele, inclusive, também já tenha ocupado mandato ou recebesse recurso público, né, que tem essas nuances. E dizia, não, vote no candidato A porque ele tem não sei quantas ações populares. Então isso acabou sendo utilizado por algum tempo, né? Isso é uma forma de litigância de má-fé, que é a ação temerária, que se o juiz, quando recebe a ação popular, verifica que a ação é temerária, né, ele condena o autor, litigante de má-fé, no décuplo das custas, né? 10 vezes aí o cálculo das custas processuais, tá certo? Bom, seguindo algumas questões assim bem específicas da ação popular, né? Já falei da questão da desistência, tá? Já falei da desistência, deixa eu ver aqui mais.
dessa parte aqui, o que é que eu posso, essa parte inicial, o que é que eu posso aqui lembrar para os amigos, né? A ação é proposta contra as pessoas públicas, privadas, as entidades referidas no artigo 1º, né, tá certo? Isso aí não pode haver desistência. Ah, tá. Qualquer cidadão também pode se habilitar no processo como litisconsórcio ou assistente da ação popular, tá certo? E e outra coisa. A lei de ação popular, ela tem a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, tá? Ela tem especificidades, mas ela tem a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Então, você tem que obedecer os requisitos da petição inicial, tá? Para que ela não seja indeferida, né? Ou seja, considerada inepta. Quando o juiz despacha a inicial, ordena a citação dos réus, a intimação do Ministério Público, tá? E aí tem um detalhe. Se você precisar juntar nos autos alguma prova que esteja em órgãos públicos, como a gente já até falou no mandado de segurança e outras ações, tá? Pode haver, o juiz pode determinar a requisição caso essas provas não lhe sejam voluntariamente entregues. Então o juiz pode oficiar, pode determinar que seja oficiado o órgão público para que ele forneça, tá, eventuais certidões ou alguma documentação que sirva para instruir, tá certo, a ação, ok? O prazo para contestação dessa ação é também bem específico. O prazo é de 20 dias, diferente, né, do processo civil tradicional, tem esse prazo específico. O prazo é de 20 dias, tá? Podendo ser prorrogado por mais 20 a requerimento do interessado, se for uma prova difícil de ser produzida, né? E aí o juiz pode conceder esse prazo também a mais, tá certo? Bom, a ação popular, ela é para ter um rito célere, tá? Ela tem um rito especial para ter um rito célere. Então a lei vai dizer que o juiz, preferencialmente, já deve, inclusive, prolatar a sentença em audiência. Aí vejam que coisa curiosa. Se ele não prolatar a sentença em audiência, de instrução e julgamento, ele deverá fazê-lo no prazo de 15 dias, né? Quando ele receber os autos, tal, no prazo de 15 dias. Aí tem um detalhe muito curioso, que é difícil você ver em outra lei. A lei de ação popular tem uma lei bem especial nesse aspecto, né? Se o juiz sentenciar fora do prazo estabelecido, tá certo? Diz a lei que ele ficará privado da inclusão em lista de merecimento para promoção durante 2 anos e vai acarretar ainda a perda dele de tantos quantos forem os dias que ele retardar a prolação da sentença, ele vai perder esses dias para efeito de promoção por antiguidade. Olha só que coisa, né? E alguém pode se empolgar, professor, então isso acontece mesmo. Gente, o direito é a ciência do dever ser. Isso é como está na lei, é como deve ser, tá? Mas no mundo fenomênico, as coisas não funcionam bem assim, porque o final mesmo da lei diz assim, ó, salvo motivo justo declinado nos autos e comprovado perante o órgão disciplinar competente. Aí o que acontece? O juiz pode muito bem informar a corregedoria que a sentença foi atrasada, né? Sentença acabou ocorrendo um retardo por acúmulo de serviço, falta de equipamento, de pessoal, tá? Pandemia. E aí, tá ou não tá justificado? Tá justificado, né? Aí vai depender muito da corregedoria, tá certo? Mas essas coisas acontecem aí. Aí,
outro ponto também muito interessante com relação à ação popular. Eu sempre gosto de destacar esse ponto, gente. Vocês vão encontrar no artigo 6º, parágrafo 3º. Eu vou fazer a leitura e eu vou explicar em seguida, porque quando a gente faz a leitura tem dispositivos que numa primeira leitura a gente não consegue captar muito bem a mensagem, né? Ó, parágrafo 3º do artigo 6º. As pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de impugnação, poderá abster-se de contestar o pedido ou poderá atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do respectivo representante legal ou dirigente. Deixa eu explicar isso aqui para vocês entenderem. É um dispositivo bem bacana e que a gente às vezes não observa em outras legislações. Ó, peguemos aí o colega Jefferson, tá? Vamos supor que o Jefferson ele vai ingressar com uma ação popular atacando um ato do gestor, tá? Prefeito de Maracanaú. Ele comprova, né, faz tudo certinho, ingressa com a petição inicial, junta cópia do título de eleitor, junta a documentação que tem que provar, né, o requisito da cidadania, a gente já falou sobre isso. E aí o Jefferson Moura faz toda a sua ação direitinho e tal. Sendo, gente, que aconteceu o seguinte, o Jefferson, ele estava questionando um ato da gestão anterior, tá? Aí, nesse período, houve um período de eleição. Quem vai ocupar a prefeitura agora é um novo grupo, que inclusive era oposição ao anterior. Imaginem essa situação que eu estou narrando para entender o que o parágrafo 3º aqui está dizendo. E o Jefferson vai e ingressa com a ação popular. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo, perceba, se você coloca a prefeitura no polo passivo da ação, né, a prefeitura será citada para responder à ação, só que não está lá, não é um novo gestor, aí o que pode acontecer? Esse gestor pode, na sua contestação, apresentar o seguinte, olha, não era minha gestão, não tenho nada a ver com isso, ele não contesta a ação, tá? Isso é uma coisa que ele pode fazer. A lei, eu acabei de ler, a lei autoriza que ele faça isso. Mas ele também pode fazer uma coisa, e essa que é a peculiaridade que eu acho interessante. Ele pode se abster de contestar, mas ele pode também fazer aquilo que a lei fala, que é atuar ao lado do autor. É tipo assim, na prática, ação popular. E ele diz assim, olha, não foi eu que pratiquei esse ato, não. E eu, novo gestor, eu tenho o maior interesse que seja apurado isso aí. Aí o que ele faz? Na contestação dele, ele pede ao juízo para atuar ao lado do autor popular contra ato praticado na gestão passada. A gente só tem que ter cuidado nesse ponto, nesse aspecto, é não esquecer com o prazo prescricional dos 5 anos. Né? Não pode ser também uma coisa que se possa fazer a qualquer tempo. Tem que ter esse cuidado aí do prazo prescricional. Mas eu particularmente acho esse ponto muito interessante, específico aí da ação popular, tá certo? Então, a petição ela segue os requisitos. Uma situação como essa em contestação pode acontecer, tá? O Ministério Público ele deve atuar como fiscal da lei. Se por acaso essa ação popular ela tiver as mesmas partes e o mesmo objeto de uma ação civil pública, já ajuizada pelo Ministério Público, os processos, haverá o caso da prevenção, então os processos devem ser apensos, ou o contrário. Vamos lá, o Edson entrou com a ação popular, posteriormente o Ministério Público entra com a ação civil pública, com as mesmas partes e o mesmo objeto. Então, aquele juízo que já despachou a ação popular, ele torna-se um juízo prevento e as ações encaminham apensadas, tá? Eu falo assim, né, gente, porque eu ainda eu tenho que me policiar mais, porque eu ainda estou acostumado, né, desde a minha formação, com o papel, com o processo, e hoje esse apensamento ele é todo virtual, né? As ações caminham juntas, mas o apensamento é virtual. Pois bem, salvo se o processo ainda for físico, né? Estiver tramitando, claro. Pois bem, então caso o juiz condene, né? Então
segue todas as regras processuais, manda citar, apresenta contestação, prazo de 20 dias da contestação, podendo ser prorrogado por mais 20. O Ministério Público opina como fiscal da lei, custos legis. Juiz prolata a sentença, tem aquela curiosidadezinha, né, que o juiz não pode demorar demais na ação popular, pode ter um prejuízo para ele pessoal, tá certo? E você tem recursos, né, pessoal, em relação à ação popular. Nós vamos ter o recurso do agravo para a decisão interlocutória, que é aquela decisão incidental no curso do processo. E você tem o recurso da apelação, que é o recurso da sentença. Mas mais outras curiosidades aqui da ação popular, tá? A ação popular tem aquilo... É porque, assim, às vezes eu falo umas coisas de processo civil que eu não sei se vocês já estudaram, tá? Né? Mas a ação popular, ela tem aquilo que se chama na doutrina de princípio mitigado da congruência. Porque o juiz, ele não fica adstrito ao pedido. Porque é a regra, né, da congruência é a adstrição ao pedido. Mas na ação popular... O magistrado ele não fica. Então, exemplo, você pede na sua ação popular só que seja declarado nulo um determinado ato, mas o juiz pode determinar a condenação em perdas e danos. E aí você tem o quê? Você tem uma decisão ultra petita, né? Você tem uma decisão também de alcance de efeito ultra partes. Então, isso pode acontecer, tá? Isso pode acontecer na ação popular, ok? Ah, e outra coisa também importante que eu não posso esquecer, na ação popular, se o juiz considera, tá, a carência ou improcedência da ação, juiz, né, vamos lá, indefere. Essa sentença ela se submete, gente, ao duplo grau de jurisdição. Ela vai precisar de um reexame necessário, precisando ser confirmada, tá, pelo tribunal, ok? Pelo tribunal. Então, do que pode acontecer na condenação, na decisão da ação popular, pode acontecer a invalidação do ato lesivo ao patrimônio público, condenação de autoridades, dos administradores, funcionários, beneficiários, em perdas e danos, né? Pode haver também condenação dessas mesmas autoridades em custas e ônus da sucumbência. O efeito é erga omnes, tá certo? Contra todos, ok? Perfeito. E deixa eu ver se eu estou esquecendo de mais alguma coisinha que tem de peculiaridade da ação popular. Eu já falei da questão da desistência, né? Que se o autor popular desistir, é aberto um edital para que outro autor popular ingresse no feito, se não fizer o Ministério Público. Se o autor popular ele for até o final, mas ele não promover a execução da ação, o Ministério Público poderá fazê-lo, tá certo? E é isso, viu, pessoal? Quem olhar a lei, quem der uma observada na lei, ou até mesmo uma doutrina constitucional, procuramos aí, tá, analisar com muita profundidade, né, assim, para uma aula de graduação, os aspectos mais relevantes da ação popular. Tá? Eu falei no início do vídeo aquela saudação, né, muito triste ao professor, por caso do professor Paulo Bonavides. Eu estava até lembrando uma coisa, algo que eu queria dizer para vocês. Sempre que eu gosto de dar aula aqui, nesse cantinho meu que é muito particular, muito peculiar, e quando eu tô assim meio que rodeado dos livros, eu acabo lembrando disso aqui, tá? Gente, quando vocês tiverem um tempinho, é muito importante vocês se debruçarem sobre a leitura das obras jurídicas, né? Claro que é importante, vocês estão no processo da formação de vocês, tá? Mas se tiverem um tempinho, tá? Um feriado, umas férias, tá? Não deixem de fazer a leitura, tentem ler clássicos da literatura brasileira ou mesmo da literatura portuguesa, tá certo?
eles são de fundamental importância e solidez na formação de vocês e ajuda a ampliar assim, a mente, os horizontes. Eu lembrei disso até porque, assim, quando vocês vão se deparar daqui a algum tempo com a monografia de vocês, enfim. E uma parte muito peculiar de monografia, ou até no meu caso, né, questão por último, a dissertação de mestrado. Tem uma parte dos agradecimentos, e eu fiz uma coisa que eu raramente nunca vejo, assim, nos meus agradecimentos da dissertação de mestrado, quando eu fiz, né, eu agradeci, coloquei nos agradecimentos, muita gente fala agradeça a Deus, a família, tal, tal, tal. Uma coisa que eu fiz questão de externar nos meus agradecimentos era justamente aos autores do passado. Coloquei lá, agradeço a Machado de Assis, Essa de Queiroz, Lima Barreto, porque se não fosse a sólida formação que esses escritores me deram ao longo do tempo, eu não teria conseguido assim enfrentar leituras mais densas. E você consegue captar nessas leituras do passado algumas situações assim de peculiar genialidade. Eu tenho uma passagem que eu acho muito interessante, ainda mais nesses tempos que nós vivemos. Tempos difíceis, em todos os sentidos, tá? Todos os sentidos. Tem uma passagem de um livro do Lima Barreto que se chama Cemitério dos Vivos, que ele escreveu no período que ele estava internado no hospício no Rio de Janeiro. E ele coloca, e há um diálogo travado e que é mencionada a Constituição, né? E a genialidade do Lima, ele vira pro seu interlocutor e diz: Constituição? E isso é lá para você? Né? Olha só, para você observar aquela ideia de para quem é que realmente é dirigida essa Constituição. Será que é para todos, né? E assim, isso foi escrito no início do século XX. No início do século XX. A referência, acho que a referência era até a Constituição, a primeira da República, de 1891. Tá? Então, pessoal, eu tô deixando aqui, mas vou juntar com o vídeo que eu gravei um pouco mais cedo para fazer essa nossa aula aí, que é a aula nossa aula de quinta-feira agora, dia 5, tá certo? Então fica aqui o meu abraço, havendo questionamentos, por favor, formulem, seja no grupo, seja no início da próxima aula, tá bom? E aí, grande abraço a todos, tudo de bom, estamos juntos aí. Valeu!